subestimada. Quero andar com os próprios pés, organizar a rebeldia e assim deixar de ser refém. Travesti não nasceu pra ser espancada. Isso foi coisa inventada de um costume patriarcal. Travesti também merece ter o seu lugar. Por isso eu vim aqui lhes convidar pra me ajudar a organizar. As traviarcas precisam fazer parte de toda a cidade e não apenas das esquinas e guetos. Travesti não nasceu pra ser espancada. Isso foi coisa inventada de um costume patriarcal. Travesti também merece ter o seu lugar. Por isso eu vim aqui lhes convidar pra me ajudar a organizar. As traviorcas precisam fazer parte de toda a cidade e não apenas das esquinas e guetos. As traviorcas precisam fazer parte de toda a cidade e não apenas das esquinas e guetos. Boa noite, quem for chegando. Vou pedir licença para fazer uma fala inicial. Olá, Olá. Hoje a gente vai falar das pessoas que estão cobertas pela bandeira e têm seus preconceitos, né? Fiquem à vontade. Eu posso fazer uma observação rápida? Sim, né? Eu vou falar menos que eu estou cozinhando aqui também. Eu achei o tema que a Bruna sugeriu muito legal, muito bacana, mas até pelo que, não sei, não lembro se foi ontem ou antes de ontem, a Jaque nos alertou, esse é um tema que eu acho que ele reclama um cuidado nosso de falar desse tema, né? Porque por conta da transmissão ao vivo e tudo mais, existe, eu acho que um perigo real de deturparem a nossa conversa quando eventualmente nós vamos fazer isso, claro, né? A gente levantar um exemplo, né? E às vezes eu acho que a gente tem que ter um cuidado redobrado para não ser, vamos dizer assim, o vetor da informação, da desinformação, entendeu? Eu achei o tema super legal, mas eu fiquei pensando assim, imagina, por exemplo, sou espectador e pego o bonde andando no meio do caminho, né? Dependendo do exemplo que eu falar, da crítica que eu fizer, isso é uma coisa que pode eventualmente voltar contra nós mesmos. Eu não sei se eu estou me fazendo claro, entendeu?
mas eu acho que é um ponto importante só para levantar. Eu penso que a gente precisa começar falando do feminismo. No feminismo, as mulheres sempre lutaram por direitos. Veja, direito. O que que é direito? O direito é o direito de trabalhar, se a pessoa quiser. O direito é o direito da pessoa ter a oportunidade de se colocar dentro dos lugares igual a todo mundo. E aí a sociedade deturpou tudo isso. Que a mulher queria, na verdade, não trabalhar, ser preguiçosa, mandar no homem, né? E saiu deturpando tudo isso. Que mulher não queria pegar um saco de cimento, não queria ir para a guerra, né? Então, assim, é um direito ir para a guerra? Não, né? Ir para a guerra é um dever que o Estado impõe. É um dever que o Estado impõe para as pessoas. Eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho, né? Eu sou bebedora do feminismo, da pauta racial. Assim, o que que é um direito? Direito é o anseio de algum grupo da sociedade de fazer parte também dessa cidade com os mesmos direitos e deveres. Carregar um saco de cimento não é um direito de ninguém, né? As pessoas vão fazer pelas suas necessidades. Então, algumas mulheres vão começar a ser contra outras mulheres. A culpa é dessas mulheres? Não, né? Essas mulheres acreditaram que a vida sofrida dela, que o marido não a respeita, é por conta do feminismo, que vive lutando por igualdade, né? E aí ela não vai fazer recortes para estudar sobre. Ela vai se sentir muito confortável em ser contra o feminismo, porque as pessoas vão dizer, olha, tipo a Detone, ela não vai ser atacada pela direita, né? A direita vai dizer, olha, aqui uma mulher que tem mérito de ser mulher, sabe? E não vai bater nela. Inclusive, ela é o exemplo que a direita vai usar contra as feministas, contra a esquerda. Gente, eu não lembro o nome da deputada. Alguém que lembra aí me fala, é de Tony. Alguma coisa de Tony. E a gente não vai manchar o feminismo, né? A gente vai fazer o recorte que há mulheres com muito preconceito e muito vício, né? E a gente sabe separar isso. Nunca que a gente vai ver uma mulher que fala contra o feminismo, a gente vai fazer a mistura, né? A gente vai dizer, sempre, a gente vai sempre aplicar assim, tá, mas você hoje vota. Né? A gente vai usar alguns exemplos, hoje você se separa, né? Graças à luta do feminismo. Quando a luta é LGBT, a gente vai jogar a culpa dentro da comunidade, sem fazer recortes da sociedade, que a sociedade nos educou para ser individualista, né? Então, eu acho que é esse o cuidado que a gente precisa ter nessas conversas, né? De fazer isso, barulhinho de tone. Então, acho que é esse cuidado que a gente precisa sempre, inclusive quando preciso, né? Pegar o feminismo, pegar a pauta racial para trazer, sabe? Para desenhar, falar, olha, é isso que eu estou falando. Então, nós também, eu não nasci letrada, gente. Eu vim com tantos preconceitos, sabe? Eu ainda tenho tantos preconceitos. Eu acho que é muito certo a gente falar que a nossa vida é uma desconstrução, independentemente de se somos de uma sigla ou não, né? Eu não acho que nós, depois de uma descoberta, de uma ponte que nós passamos, significa que nós vamos eliminar todos os preconceitos que nós tínhamos antes de passar atravessar essa ponte, né? Então, quando a gente pensa nesse tema, a gente lembra que nós temos um, um problema do ser humano, né? Que passa pelo narcisismo, que passa pelo egocentrismo, né? Que passa, às vezes, por olhar apenas para nós, né? Que passa pela falta de coletividade, onde nós estamos esquecendo um pouco do outro, né? A gente, enfim. E quando a gente faz esse recorte para nossa comunidade, eu vejo muita gente querendo dar carteirada e utilizando a bandeira, né?
eu vou falar o vídeo que me motivou a trazer esse tema, né? Semana passada tava tendo aquele. Assim, é um desserviço, obviamente. Eu sempre achei um desserviço esse rapaz. Mas os cortes do reality dele vai entrando aqui nas nossas For You, né? Porque nós vamos vendo comunidade LGBT, infelizmente ele faz parte da comunidade LGBT, que é o Carlinhos Maia, né? E, e nesse reality dele, Rancho do Maia, eu vi, na verdade, um trecho onde um homem gay ataca uma travesti deslegitimando os seus pronomes, né? Ele fala que ele não vai chamar ela pelos pronomes ela e dela, e que ele a enxerga como um viado, né? E isso me tocou muito, né? Eu fiquei pensando, isso eu vi semana passada, retrasada, e eu fiquei pensando muito, né? Que obviamente não é só a transfobia, que também faz parte desse tema que eu levantei, mas tem muitos preconceitos que a gente ainda vê aqui nas redes, né? Organizações que nós vemos aqui na rede, né? De perseguição, que também são de pessoas que se cobrem, né? Com a bandeira. E eu acho que essa live ela não tem que servir só como como um apontamento, né? Nós não devemos somente apontar. Eu acho que deve servir também como uma forma de educar as pessoas que estão dentro da comunidade LGBT a se protegerem, né? Se protegerem tanto dessas pessoas que ainda comem do mesmo prato do patriarcado, né? E por isso acabam disseminando mais preconceito, e também entender que o patriarcado é o problema dessa situação, né? Que o machismo, a misoginia, né? E o racismo, enfim, todos os outros tipos de preconceito que nós vamos levantar hoje, acho eu, que são um problema, e não essas pessoas, né? Essas pessoas passam pela falta de educação, né? Pela falta de preparação, de letramento, que também não é todo mundo que vai nascer com esse letramento, com essa educação. Nós não nascemos, nós construímos esse letramento, essa educação, e não podemos esperar que isso parta do outro também, né? E ver que essa educação pode ser coletiva, né? Ela pode ser uma educação social, como a Jaque sempre fala, né? Utilizar de lives, utilizar das redes sociais de uma forma mais produtiva, que realmente vai chegar e vai tocar em outras pessoas, né? E tirar um pouco o sensacionalismo, né? Que nesse perfil que eu citei, eu acho que tem muito sensacionalismo, e para uma comunidade que já é marginalizada, que já é à margem da sociedade, querendo ou não, você vê uma pessoa de dentro da sua própria comunidade utilizando de pessoas semelhantes a a esses preconceitos, né? E sabendo que o seu público, de grande maioria, porque você construiu a sua carreira assim, né? É um público hétero, cisnormativo, preso a alguns ideológicos religiosos, você mostrar essas pessoas de forma marginalizada só, só reforça alguns preconceitos, é, e dá munição para essas pessoas que nos atacam. Eu vou falar uma coisa aqui que é algo meu, né? Eu não estudei em canto nenhum. É um sentimento que eu tenho por ser uma pessoa muito mais velha. Quando a sigla era LGBT, era GLS, acho que era assim, eu sempre no tempo, gente, que eu esqueço. Era GLS, não é isso, gente? GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Quando a gente brigou que tinha que ser LGBT, né, as mulheres trans, as travestis na época diziam não se sentir representadas, eu acho que houve ali, um, desde ali, uma falta de entendimento, que a gente tinha necessidades específicas, né? O uso do banheiro, que naquela época ainda era muito questionado, ainda é muito questionado, e tantas outras coisas, trabalhar como a gente se apresenta à sociedade, né? Conseguir estudar o nosso nome social, naquela época o nosso nome social respeitado, os nossos pronomes,
enfim, eram coisas específicas que precisavam da nossa introdução, da letra P. Eu acho que ali o, a gente se perdeu um pouco achando que seria uma divisão da luta, né, por direitos. E não, seria uma adição de mais necessidades que precisavam. Porque ali eu acho que algumas pessoas trazem até hoje que a gente quer ser melhor, porque a gente não quer ser gay. E a gente também é gay, né? A gente também é pan. Eu estou falando das mulheres trans, também somos gays, também somos pans, também somos bi. E eu acho que tá difícil de entrar na nossa cabeça que não há uma segregação, né? Há uma adição. Olha, eu sou uma travesti e tenho as minhas necessidades, né? Assim como agora dentro da própria letra T, a gente vai ter as pessoas não binárias, que não é uma segregação de pauta, né? É uma adição de pautas. Pessoas não binárias vão vir agora e dizer, olha, eu também sou trans, porém eu tenho coisas específicas, eu não quero ser tratada nem como ela, nem como ele, eu quero ser tratada como ele. Eu quero o meu nome no certidão de nascimento sem gênero, né? Eu quero ser reconhecida como a pessoa que eu sou. E eu acho que é uma dificuldade da gente compreender isso, né? A sociedade vai dizer para as pessoas gays que o grande problema é que eu quero me vestir assim. Veja, olha, você é gay e a gente não lhe bate, a gente até lhe emprega. E a gente vai, as pessoas vão acreditar que o grande problema da agressão ao gay é porque a travesti quer viver do jeito dela, né? A mesma coisa vai acontecer agora com a gente. A sociedade vai tentar dizer a gente que o grande problema é que querem mudar a língua portuguesa, sendo que a língua portuguesa está sendo mudada desde sempre. A gente não fala o mesmo português de quando chegaram aqui dizendo que descobriram o Brasil, né? A gente modificou total a linguagem. E adotamos até palavras indígenas, né? Batizamos ruas com palavras indígenas. Então, assim, o português de hoje não é o mesmo daquela época. Então, a sociedade vai tentar nos convencer que o grande problema é por causa agora das pessoas não binárias. E aí, é nesse momento que a gente precisa tomar um cuidado e estudar. E também fazer um comparativo com as conjunturas, né? Tipo, eu gosto de ser velha porque eu me uso muito. Eu falo, tá, mas se o problema é esse, por que me bateram tanto tempo lá atrás, quando não havia essa discussão? Sabe? Por que eu continuo apanhando? Se o problema é porque hoje é LGBT, por que na época do GLS eu continuava apanhando? Sabe? Então, o bom de ser velha é porque você mesma vai se comparando nas décadas, nos tempos, sabe? É, Vamos ver, gente. e eu acho assim, eu vou falar da minha história, né? Um pouco da minha história. Eu, antes de me entender uma mulher trans, eu me entendi como uma pessoa bissexual, né? Eu sempre soube da minha bissexualidade e, enfim, isso não foi um problema pra mim. Quando eu ainda não tinha transicionado, a bissexualidade era um problema para que eu ficasse com as meninas, né? Por eu ter um jeito muito afeminado, enfim. Quando eu transicionei, eu fui entender que não era uma bissexualidade. Aí vem a desconstrução, né? Eu fui entender que a pansexualidade era mais ampla, que talvez me contemplasse melhor do que a bissexualidade. Até porque é, eu comecei a entender algumas coisas que começaram a me incomodar, né? Por exemplo, quando eu me relacionava, antes de casar, obviamente, quando eu me relacionava com homens, eu via o olhar de fetiche, né? De desejo. E assim também, quando eu me relacionava com mulheres, eu via o desejo delas de dominação, coisa que eu talvez não pudesse oferecer para elas. E assim fui me desconstruindo até chegar à pansexualidade, né? Por que que eu tô falando isso? Eu acho que a desconstrução ela é muito importante, né? E quando a gente tem uma mente aberta, quando a gente está dentro dessa bandeira, né, que está coberta por essa bandeira, a gente entende que a nossa desconstrução ela é a todo momento, né?
nós vamos se desconstruindo é, na forma de se vestir, nós vamos se desconstruindo na forma de se relacionar, nós vamos se desconstruindo em diversas questões, né? E aí, quando, voltando à pansexualidade, eu entro na pansexualidade, eu entendo e assumo essa pansexualidade, né? Eu entendo algumas pessoas da bandeira trans, né? Isso não é um problema da comunidade trans, isso é um problema de algumas pessoas, deixando bem claro, incomodadas com a minha pansexualidade, né? Me questionando sobre a pansexualidade, me questionando o porquê ser pan, já que eu tinha transicionado, sabe? E aí, outra desconstrução, eu tive que entender, né? Eu tive que estudar que a pansexualidade e a identidade de gênero não tinham nada a ver, né? E fui me desconstruindo conforme o tempo. Eu acho que algumas pessoas, isso não só de dentro da comunidade, mas de fora também, tem uma grande dificuldade com o termo desconstrução, né? Quando a gente barra com a desconstrução, a gente fica assustada, né? A gente vai, como a Jaque falou, a gente vai se assustar quando surgem pessoas não binárias e aí vão vir diálogos falando que essas pessoas são culpadas hoje do que acontece de transfobia, de homofobia dentro da comunidade, né? Só que os problemas dessas questões surgem bem antes disso, como a Jaque também citou aqui, né? A gente sabe que, por exemplo, em aplicativos de relacionamento, há muita sexualização de corpos pretos, né? Que a gente tem que deixar bem claro isso também, que é, na minha opinião, um problema. Há muito a transfobia, que nós também temos que deixar claro que é um problema. E, como eu falei anteriormente, o trabalho da live não é apenas apontar, é tentar entender como nós iremos desconstruir todas essas questões, sabe? Porque, como eu falei e ainda acredito, eu acho que a desconstrução ela vai do primeiro respiro que nós temos até o último. Mas Kélvia e Judite e Dona Suzana. Cadê a Dona Suzana, gente? Mas vocês, meninas, falem algo. Queremos ouvir vocês Oi, também. é Judite aqui. Tudo bom? Beleza, né? É tipo assim, meninas, eu não sou muito, não sei muito sobre essas coisas, não. Minha filha que me ensina. Ela que, assim, quando eu tenho dúvidas, eu pergunto a ela, ela me explica. Tipo assim, Pablo Vittar, né? Como um Pablo Vittar, quando ele tá montado, ele quer que seja ela, né? E quando não tá montado, é ele. Glória Groove, essas coisas assim. Mas eu entendo o preconceito que vocês passam. Porque eu sou, assim, negra, mãe de duas filhas brancas e dois filhos negros. Já saí com duas filhas brancas arrumadinha e uma pessoa fez assim: "Ah, nossa, ó a babá delas." Nossa, mas eu falei um monte de coisa pra essa pessoa, acredita? Porque eu tava com minhas duas filhas brancas, andando com elas, passeando, e a pessoa vinha me chamar de babá só porque eu era negra, só porque eu sou negra. Porque meu pai é branco, minha mãe é negra, então assim, eu cresci no meio de três irmãs brancas e só eu negra. Que saí puxando a minha mãe, né? A família da minha mãe mais. E eu não sei, eu não me coloco no lugar de vocês, o que vocês passam, mas assim, sobre preconceito, eu entendo um pouquinho, sabe? E muito. E é difícil. Eu mesmo moro no interior. Aqui no interior, se você não for aquela pessoa que vem de uma família tradicional, para você conseguir um trabalho, minha filha, é muita humilhação. As pessoas humilham mesmo. É difícil. Eu entendo um pouquinho desse preconceito que vocês passam. Não me coloco no lugar de vocês, porque eu imagino que seja muito difícil, mas eu também já passei por alguns preconceitos. Hoje é que eu não admito. Eu digo todo dia pra mim assim, hoje eu não admito mais ninguém me dizer nada.
em forma do meu corpo. Tem gente que fala assim: ah, nossa, você engordou porque eu era magrinha. Antes da morte do meu filho, né? Meu filho faleceu há 11 anos, então eu venho tratando este problema meu, que é um problema meu, né? Eu perdi meu filho e só eu sei a falta que ele faz. E eu engordei porque eu faço acompanhamento com psiquiatra, psicólogo, tomo medicação para dormir e para ansiedade também. Então, as pessoas, ah, você engordou, eu digo, deixa. Eu já tive o corpo lindo, eu já fui magrinha, já fui isso, já fui aquilo. Hoje eu tenho que ser o que eu sou. Hoje eu sou uma mulher de 47 anos, com 4 filhos, um falecido. Não é porque meu filho faleceu que vai deixar de ser meu filho. Ele convivi com ele 19 anos e 9 meses, né? Que ele foi assassinado com 19 anos. Então, eu tô sobrevivendo. Mas obrigado por me colocar no grupo aí, porque é bom que eu fico entendendo das coisas também, viu? Kelvia, Boa noite, boa noite. Ah, não tem nada a acrescentar muito. a, a Judite, ela falou algo que acho que eu preciso, vou dar um pitaco. Eu cheguei, Sim. e esse pensamento da Judite, a gente vai dizer que é porque, veja o preconceito da gente, né? Ai, mulher, você é mulher, cis, por isso você não entende. E aí eu fui em uma live, já faz uns 4 anos, eu fui em uma live ali, tinha pessoas trans confundindo, dizendo que o grande problema, a grande problemática era porque o Pablo Vittar uma hora era homem, outra hora era mulher. Isso foi dito em uma live de pessoas trans. E ficou um debate ali, né? E eu lembro que nessa live eu subi desse jeitinho que eu tô aqui, cabelo preso, toda mais tímida. E as meninas se levantavam, soltavam o cabelo, mostravam a cintura, mostravam os peitos, e tinha uma que dizia, por isso que as pessoas estão nesse debate, nessa coisa. Então, não é uma questão de ser cis ou ser trans, é uma questão de ser sem letramento, né? A gente vai ver a Fernanda Torres, sabe que é a Fernanda Torres, mas a gente vai chamar Fátima, nos programas que ela faz, né? A gente vai chamar de Fátima. E a Fátima existiu e existe, né? A gente vai assistir recortes aqui da Fátima e vai voltar a assistir essa série com a Fátima. Mas a gente sabe que é a Fernanda Torres. Depois ela vai ser a Eunice Paiva. E a Eunice Paiva, né? Ela foi a Eunice Paiva. Então, perceba, a gente sabe diferenciar que Beth Farias é Beth Farias, que fez várias outras coisas, mas em algum momento ela foi Tieta. Então é só a gente pegar esse entendimento que a gente tem para as atrizes, né? E levar esse conceito para a pessoa que faz drag, né? A Pablo é uma performance, ela se apresenta, a Pablo existe nos palcos, nos trabalhos, quando ela está performando, a Pablo existe, né? É uma persona que ela vai, né? Então, a mesma, e quando ela sai, é como a Fernanda Torres, ela sai do estúdio, tira toda a sua caracterização de Fátima e vai ser a Fernanda Torres, sabe? E se ainda fosse verdade, né, a conversa que as travestis estavam fazendo, por que não só bater na Pablo, né? Se fosse verdade que o grande atrapalho da minha vida fosse a Pablo, então eu deveria passar muito, né? Deveria ser reverenciada, porque eu vivo travesti de 24 horas. Sem roupa eu ainda continuo a travesti, né? Então por que que eu sou agredida se é a Pablo que não sabe quem é? E aqui, gente, se a Pablo não sabe quem é, eu tô reproduzindo um desconhecimento que as pessoas têm com a Pablo, né? A Pablo sabe muito bem quem é. É um menino gay, né? Um menino cis que performa a Pablo. Faz um show como a Pablo, né? Então, esse seu desconhecimento, ele não é exclusivo seu, sabe, Judite? A gente também vai, às vezes, deixar que nos confundam, sabe? Eu vi travesti com esse discurso.
Mas acho que é isso, menina. Bruna, Kelvia, Dani, Suzana. É como eu tava falando, né, já que o problema vai ser, para algumas, né, não tô falando pra todas, para algumas vai ser, por exemplo, comparar, né, a Jaque é heterossexual, a Bruna é pan, a Bruna tá atrapalhando o movimento. A Jaque se veste com um vestido, a Bruna usa calça, a Bruna tá atrapalhando o movimento. Né, a Jaque passa batom, a Bruna passa brilho. Então a Bruna tá atrapalhando o movimento, sabe? Então sempre vai ter alguma coisa para atrapalhar. A gente nunca vai apontar quem realmente é o culpado sobre a gente estar se degladiando, né? Que é o patriarcado. O patriarcado vem principalmente através do machismo, ditando como se deve ser uma mulher, como se deve ser um homem, né? Como são os padrões, os modelos desenhados para as expressões de gênero, né? E não falando apenas da comunidade LGBT, perdão, mas quantos modelos sofrem de anorexia, bulimia, né? Porque tem que passar por esse padrão de beleza, né? E aí essas pessoas lembram disso quando é direcionado a mulheres cis, mas quando direciona a mulheres trans, perdão, querem que as mulheres trans tenham um padrão de beleza determinado por pessoas cis, sabe? E aí isso hoje estar refletindo na, nas mulheres cis a transfobia está alertando elas, né, que o problema da transfobia realmente não são as pessoas trans. O problema das transfobias são pessoas que acham que o padrão de beleza é determinado, né? E eu espero que realmente, através do que aconteceu com a Kelly essa semana, as pessoas tomem coragem para realmente fazer uma lei que protejam essas pessoas, sabe? Protejam a gente e protejam pessoas que podem ter esse reflexo da transfobia. E, enfim, eu acho que a gente tem que parar de dentro da comunidade, tem que parar de reproduzir os preconceitos que vêm de fora, sabe? Bem Renata, rapidinho, eu vou falar bem rapidinho aqui que eu tô um pouco chateado então, por algumas coisas. Então eu vou falar bem pouquinho hoje. Se sabemos a raiz do problema, se sabemos que o nosso inimigo é o patriarcado, por que a gente não enfrenta? A gente se preocupa em ficar se degradando entre si. Se sabemos que a raiz é o sistema, a gente não enfrenta o sistema. A gente se preocupa mais em ficar ensinando para quem não quer entender, porque tem a questão do artista, do personagem, que pra cis é uma coisa, pra drag é outra e pra trans é outra. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem entender. As pessoas não têm a disposição de ouvir uma pessoa que é da comunidade ensinando pra ela. Ensinando pra ela. Não mesmo, a caçadora de travesti se preocupa em ficar se degradando com a Jaque. Algumas organizações que a gente conhece, que vivem se degradando por status, por cargos. O de letramento. Será que essa turma sabe o que é letramento? Eu sei, a gente é que sabe, mas quem tá de fora sabe o que é letramento? Vai se preocupar em fazer o letramento? Não fazem. Sabe por que não fazem? Porque não querem aprender. Não querem estudar, querem continuar no senso comum. Querem continuar com o padrão que foi imposto na cabeça deles, que foi também imposto nas nossas cabeças, mas nós estudamos e nos livramos disso, para continuar com esse discurso, continuar com a divisão. Então, se a gente sabe qual é o problema, nós temos que enfrentar o problema. Não enfrentar a gente mesmo. Não enfrentar os nossos. Arrumar briga com os nossos. É entender que só a gente entendendo o problema e se unindo para enfrentar o sistema, a gente não vai ver mais cenas como a da Kelly, cenas como a de tanto daquele pai com o filho que quase morreu
porque achavam que o pai e o filho eram gays. E ensinar para quem quer aprender, como a Judite, como tantas outras que vêm aqui, ficam aqui e aprendem alguma coisa, porque querem aprender, se preocupam em aprender, se preocupam em evoluir. E eu não vejo isso na maioria das pessoas. É o senso comum que domina o debate. Sabe, isso me deixa muito chateado, porque, cara, a gente tá. Eu, como o Dan fala sempre, a gente enxuga gelo. E estudar é cansativo. Tanto é que a gente, quando está com 6 anos, a gente ainda não tem noção. Aí a mãe acorda a gente para ir para a escola e a gente vai esperneando. Quando a gente chega aos 10, 12, a gente sabe já da importância de estudar. Mas é chato, é cansativo. E a gente vai e a gente arruma um jeito de gasear. E a gente encontra uma tropa que gosta e se sente confortável em gasear. E a gente se junta a esse grupo de gaseadores, né? Trazer minha experiência do povo sem teto. No povo sem teto, todo mundo ali precisa de um teto e todo mundo compreende que todos que estão ali precisam de um teto. Mas quando o governo chega, alguém do governo chega e me diz assim, olha, a gente vai dar um despejo, mas junta aí 6 pessoas, veja, uma ocupação de 2.000 famílias, a gente fala assim, junta 6 pessoas que a sua casa está garantida. Essas 6 pessoas sabem que não vai resolver o problema da moradia do Brasil, mas elas vão resolver o problema delas. E elas aceitam, né? Elas saem, conseguem 6 moradia ou 6 aluguel social, elas saem porque elas estão protegidas, né? Elas conseguiram sair daquele sufoco. E aí os outros que se virem, né? Veja, em quantas situações a gente vai mostrar que o conforto do indivíduo é o que faz ele querer ou não a luta. Então, assim, fazer o que a gente faz aqui é exaustivo, é cansativo, é flopado, não atrai nada financeiro, né? Não atrai engajamento, né? Vocês podem ver, a gente nesse momento estamos com 6 pessoas. Não atrai engajamento e só atrai pancada. Então eu posso dizer aqui sem nenhum problema de parecer narcisista que eu sou uma das pessoas mais espancadas na rede do TikTok. Tem pessoas que chegaram aqui ontem e se colocaram contra mim e só por estar contra mim já ganhou um grupo que se junta contra mim, né? Então já é um certo conforto, um certo alívio. Então fazer o que a gente está se propondo a fazer é exaustivo, é cansativo. A gente vai em algum momento falar, nossa, enxugar gelo, né? E sim, é enxugar gelo. Mas a gente não pode parar de enxugar gelo, sabe? Então, assim, muitas pessoas LGBTs se colocam aqui e vão olhando como que elas são menos atacadas, né? Eu vi o menino fazendo um vídeo com a transdireita e ele trata ela com muito respeito. E os comentários vão lá, né? Bomba, e com isso o perfil dela cresce. E quando o perfil dela cresce, o TikTok, a rede social, olha como um possível lugar de investir nela, né? Então perceba, ela está confortável. Eu estou falando bobagem, até tenho consciência disso, mas eu estou sobrevivendo, eu estou num lugar confortável. Já eu estou aqui há 6 anos, já perdi 865 anos, já perdi não sei quantas contas, sou agredida diariamente e eu não ganho nada por isso, né? Então, para você ser militante e fazer esse enxugamento de gelo, você precisa estar bem. E eu só faço isso porque hoje eu tenho uma renda fixa e uma casa própria. Senão, talvez eu estaria por aí atacando um grupo como esse aqui, né? Para sobreviver e não ser atacada. Então, as trans que vão atacar a gente aqui, elas vão estar num momento confortável. A gente não vai lá atacar ela. A gente talvez vai pegar um vídeo dela, vai pegar e vai responder ela com muito conhecimento, educação, né? Alguma de vocês já fez um vídeo atacando uma trans de direita, uma pessoa LGBT de direita? Eu acredito que não, né? A gente dá uma resposta com muita responsabilidade, não é isso? Uhum.
Já quantas de nós aqui já foi atacada? Inclusive por elas, né? Poder esconder Esse a é, altura, né? Que é pior ainda, né? Porque eles podem falar o que quiser. A Mas gente não responder, pode. mas responder à altura não é você falar, você entrar no mesmo senso comum e falar gritando com a pessoa. Responder à altura é você ter baseamento e letramento, perdão, para você mostrar para a pessoa que ela é ridícula e não você, né? Viu? Não é Porque gritando. A só pessoa deixa, sempre os deixa eu ataques falar, da gente. deixa eu terminar, por favor. Obrigada. É, porque você baixar o nível, e a questão não é só gritar, mas é você baixar o nível da pessoa, falar o que você pensa e o que você quer, você vai estar transformando aquilo para munição. Porque, por exemplo, vamos fazer uma live aqui, eu e a Jax atacando. Com certeza vai subir o número da live e as pessoas vão ter cortes para diversos canais da gente se atacando. E aí isso é uma munição para quem é contra a comunidade LGBT, como diversos grupos que nós sabemos, né? Então, assim, é a gente ter noção do que nós estamos falando, nós temos, como a Jaque falou, a base estudiosa, o letramento, para que a gente não entre na mesma pegada que elas, porque senão a gente vai ficar se atacando, se atacando, se atacando. As pessoas que já não levam as nossas pautas a sério vão ter munição para atacar a gente aqui nas redes sociais, e aí vai parecer que a gente está fazendo coisa por fazer, entendeu? Minha querida, eu levo a sério porque minha filha caçula, ela é bi. E ela tem me ensinado muito sobre isso. Não que eu nunca fui preconceituosa, entendeu? Nesse sentido. Mas é bom a gente saber que ela tá me explicando do LGBTQIA+, do LGBT, não sei o que lá, o que significa cada sigla. Então, para mim é muito bom saber. Obrigada por me chamar para participar, viu? Mais uma vez. Sim, Que é bom Judite, que assim. é bom, E eu sou de. a gente elogia a sua posição, porque normalmente as Hum, pessoas que entram aqui, elas não querem aprender, né, como foi citado, e ficam fazendo cortes, né, da gente se atacando, eu, por exemplo, eu atacando a Jaque me atacando, e jogando isso nas redes sociais para falar que a gente não tem uma união, que a comunidade não é unida, que a comunidade não sabe conversar, que nós somos marginalizadas, que nós somos barraqueiras, entendeu? Então, eu sei. é muito legal que tenham pessoas que queiram realmente aprender. Não, gostei muito. É bom que a gente aprende, porque nada na vida da gente é impossível acontecer, né? As coisas acontecem, tanto boas como ruins. E as ruins machucam muita gente. Eu já, é aqui onde eu moro, já teve mães de não deixar as filhas andar com a minha filha, porque ela falou, né? Expressou a atração dela. E eu fiquei muito chateada, acredita? Muito chateada. Mas não é para ela deixar de ser o que ela quer, o que ela se sente bem. Eu, eu apoio ela totalmente, minha filha. muitos dias aqui eu fiquei com vontade de ser a barraqueira que eu preciso ser, ou que talvez queiram que eu seja. Eu estava falando sobre ideologia de gênero, que não existe. Ideologia de gênero não existe, né? Um vídeo que eu faço trazendo porque o Lucas Pavanato não pode ser um vereador, porque ele não entende sobre lei, ele não entende sobre nada. Ele não entende quem faz a educação, ele não entende de nada. E eu fiz esse vídeo falando, né, que ideologia de gênero não existe, né? É uma afirmação, eu não estou perguntando, eu estou afirmando, ideologia de gênero não existe. E aí uma pessoa que infelizmente está embaixo da nossa bandeira, ela faz um recorte bem provocativo, que eu preciso, nesse momento, parar, analisar e ver se vale a pena. Como que eu vou responder? Eu consigo responder? E aí, o que é que eu fiz? Eu deixei passar. Porque ela colocava um vídeo muito descoado. E a população, como diz a Bruna, no senso comum, vai acreditar que aquilo que ela está mostrando é a ideologia de gênero, né? E com isso, ela vem com provocações, com
como é que a gente vai falar? A gente, com close, né? A gente, no nosso meio, a gente fala que a gente dá close uma em cima da outra. Né? Close é quando a gente solta o cabelo, balança o peito, mostra o quadril, mostra o corpo, e eu faço isso também. Só que eu percebi que naquele momento eu não precisava entrar naquela treta, naquela briga, sabe? Dói pra cacete você ter que aguentar um close errado, mexer com o seu ego, sabe? E aí eu pensei, não, ela tá mexendo com o meu ego. E quando ela mexe com o meu ego e quando ela mostra o monte de bobagem que ela falou, eu não preciso mais falar nada. Ela já se refutou, sabe? Então é isso que a gente precisa ter em mente. E muitas vezes aqui as pessoas me associaram a caveiras, pessoas gays, a Ave cadelinhas. Maria. Já me associaram a caveiras, botaram uma caveira e minha voz falando. E é a inteligência que a gente tem que ter para responder essas coisas, né? Então, nesse vídeo, eu fui lá e respondi falando do meu trabalho, né? E dizendo que as pessoas têm total liberdade de me fazer crítica e ataque, até. Então, é nesse momento que a gente vai olhar se a gente é militante ou se a gente vai deixar o nosso ego interferir, porque é duro, viu, gente? É duro você ver né, a sua moral sendo colocada à prova, as pessoas atacando sua aparência, atacando tantas coisas. E você tem que estar com a cabeça bem boa no lugar para saber que você não pode deixar o ego vencer se você se colocou aqui para educar, né? Para dar letramento. Então, muitas coisas aqui eu deixei de responder. Eu deixei de entrar no embate. Quando me chamaram de manequim de funerária, manequim de cemitério, manequim de filme de terror, Jesus. né? Quando me associaram aos ETs, feia, eu deixei de responder. Eu não fui responder, porque ali era mexendo com o meu ego. Não tinha nada mais do que a pessoa tentando me afetar pelo ego. E aí eu peguei meu ego, guardei um pouquinho e fui dar as respostas falando sobre o trabalho que eu pretendo fazer aqui nas redes sociais, sabe? É a E, melhor coisa que você faz. e quem é que vai ser valorizada nesse momento? A pessoa, né, que fez todo esse ataque a mim vai ser vista como, nossa, que fodástica. Aí vai ter um grupo que vai dizer lacrou. Isso faz É, bem ao ego. A pessoa que fez isso fica bem confortável, falando, nossa, lacrei. Tem um grupo aqui, né? Concordando comigo, gostando do que eu fiz e me chamando de lacradora. E isso né, vai botar essa pessoa nas redes sociais e para as redes sociais num lugar melhor do que o que eu tô. Que eu vou ser vista como uma pessoa que se acovardou, uma pessoa que não teve argumento, sabe? O ego da gente precisa ser colocado de lado quando a gente está falando de pautas. é difícil, minha amiga. As coisas são difíceis. E tem pessoas burras. Meu Deus, eu nunca vi tanta gente burra. Viu? Aqui é onde eu moro mesmo, porque assim, eu sou sempre de esquerda. Eu não sei se pode falar, eu sou afiliada a partido, entendeu? E ninguém me tira dele. Enquanto eu acreditar que para mim é o melhor. Para meus filhos, futuramente netos. Então, é difícil. Eu não me ponho no lugar de vocês porque eu nunca senti o que vocês sentem e o que vocês passam. Mas eu também já passei por preconceitos sobre minha cor, sobre meu nariz, sobre estar gorda, sobre estar magra, essas coisas. Mas não chega aos pés do que vocês já passaram, né? Mas estamos aí, viu? Eu luto, corro atrás também. Uma por minha filha. E por pessoas que são pessoas legais, a gente conhece, quando a gente conhece, são pessoas boas. Não, quer dizer, não são, é todo mundo que é bom, mas sempre tem duas, três pessoas boas, né? E tem pessoas ruins, com má fé, que usam de má fé com você. É horrível isso. Ô Judite, será que as pessoas são burras mesmo? Ou será que são treinadas para ser?
Eu tenho certeza Meu, absoluta que antes da conversa com a sua filha, você não aprendeu nas novelas, nos filmes, na escola, na praça, na religião, uhum, na Câmara dos Deputados, sobre o que era ser bissexual ou ser lésbica. uhum. Entendeu? Que ela vai me contando, porque assim, a verdade, ela nunca namorou, né? Então ela na espera o lado que ela escolher, eu tô junto com ela. Mas antes de sua filha, você tinha uma noção de o que era ser lésbica? Não, eu tinha noção de ver dois meninos aqui onde eu moro, que são gays, ser obrigado a ir para a igreja e ainda noivar com mulher. Nossa, eu fiquei horrorizada com aquilo. Eu fiquei, nossa, sabe assim, porque não tinha apoio de mãe nem de pai. Esses dois meninos, hoje não, graças a Deus. Conheceram uma pessoa e estão vivendo de boa. Mas eu fiquei assim, meu Deus, como é que não aceita um ser humano do jeito que ele é, né? O ser humano, a gente tem que aceitar. Ele não está fazendo mal para ninguém. É uma escolha da pessoa ou a biologia da pessoa que a pessoa já nasce com essa biologia, né? Então a gente tem que respeitar. Vou puxar alguém agora para a história. Kelvin, você já consegue vestir as meninas de azul, os meninos de rosa na sua escola? Olha, eu já comentei, né, sobre isso aqui, de ter ainda ter essa conversa de que meninas têm que utilizar o rosa, né, e os meninos o azul. Aí eu comentei uma vez aqui na live que teve uma atividade na sala, eu tenho uma outra professora, né, junto comigo, na mesma sala, e aí essa professora, ela era a semana dela, né, do planejamento dela. Eu tava ali também como professora, né, mas mais auxiliando ela no planejamento da semana dela. E aí ela levou pedaços de TNT, né, para as crianças colarem na atividade. E aí para as meninas era os pedaços de TNT rosa, de TNT não, EVA, de EVA rosa, e para os meninos era o pedaço de TNT verde, né? Não foi o azul, porque eu acho que não tinha azul. Aí ela deu rosa, ela deu verde. Então acho que ainda tem essa diferenciação, né? E aí nesse intervalo, houve uma confusão de que ela colocou um punhado de TNT no meio dos TNTs, dos EVAs, né, rosa ali, da outra criança, né, que era uma menina. E aí foi uma confusão para separar todos aqueles pedacinhos de EVA verde do meio do rosa, porque a menina não podia colar o EVA rosa na atividade dela. O EVA verde, né, no caso, na atividade dela, porque ela era uma menina, né. Aí eu não me aguentei na hora, né, eu falei assim, é bom que fica colorido, né. Porque eu acho isso tão. É tão arcaico, sabe? Tão nada a ver. É cor, sabe? Só cor. Mas se a gente ainda tem essa discussão, né, sobre cores, sobre brinquedos, porque ainda existe essa discussão sobre brinquedos, a gente pode ver que a gente ainda tem que avançar muito, né? Na discussão sobre gênero, sobre preconceito. Então, qual é a escola que estuda a pessoa LGBT? Qual é a cidade que mora a pessoa LGBT? Né? Porque quando a gente fala assim LGBT, a gente parece que a pessoa caiu de alguma nave, né? Então veja, a escola da Kélvia, não sei, a gente não vai falar sobre sexualidade com essas crianças, são crianças. Também não dá, às vezes, não dá para perceber sobre a identidade de gênero dessas crianças, mas veja, elas têm uma educação ali que está desenhando, olha, essa cor aqui
é para menina, essa cor aqui é para menino. Se você botar, você fica um menino que, né, vai servir de nosso palhaço. Então, a gente vai, as pessoas LGBTs também vão ser educadas nesse mesmo ambiente, né? E elas vão para a praça, é o mesmo ambiente, elas vão para onde elas chegam, elas vão estar no mesmo ambiente, com as mesmas conversas, que exclui e bota essas pessoas LGBT como coisa anormal, né? Então, ela vai se ver gay, mas a mais anormal do que ela é ser trans, né? Então, como gay, ela vai, em algum momento, ter um preconceito contra a pessoa trans, né? É porque ela foi educada na mesma escola que todo mundo, porque ela frequentou os mesmos lugares que todo mundo. Então, tem uma cobrança muito cara para a gente, né? A Bruna, no início, ela coloca assim, o que viu isso, o que chamou a atenção dela para fazer foi o Carlinhos Maia. Veja, a gente está aqui preocupada com, com sociedade, rede social, como que a gente diminui o preconceito. O Carlinhos Maia está preocupado em dar um conforto para o marido, para a mãe, para o pai. E os ataques que ele faz dá mais visibilidade a ele. A promoção de programas que ele faz dá mais autonomia financeira a ele, né, de alguma forma. Então, para ele está confortável, sabe? A sociedade toda está se lascando. É o que eu vou chamar de franguinho da sadia. Ele até sabe que os outros são igual a ele, ou ele é igual aos outros, mas ele está muito confortável nesse local, né? E ele nem se sente culpado porque as pessoas vão dizer que é mérito dele. Ele, apesar de gay, apesar de, né, de tudo, ele tem mérito porque ele venceu sem fazer mimimi. Porque também nos educaram que cobrar direitos é mimimi, né? E isso foi entranhado na nossa mente. E a gente, em algum momento, a gente vai se explicar, né? Eu aqui vou dizer sempre, gente, vamos dizer que é mimimi. Ai, talvez digam que eu estou sendo narcisista, né? Vocês já perceberam que a gente conversa assim? É porque a gente está se justificando porque a sociedade disse que o que a gente está fazendo aqui é mimimi, é militância necessária. Mas se a gente sair, se de repente eu começar a atacar todos vocês aqui, talvez tenha um grupo que me olhe e fala, você viu como a Jaque é lacradora? Não, a Jaque é das nossas. E aí vai dar visibilidade. Então eu vou ter uma live, deixo de ter uma live de 10 para ter uma live de 100. E se eu não prestar atenção, eu vou ficar nessa live de 100. A sociedade vai nos educando, nos empurrando para ser preconceituosos ou para nos salvar dos preconceitos. Tá? Ô, Jaque, eu só quero falar um negócio. Eu vou voltar naquele ponto ali da Kelvin. Falar assim, é natural menina brincar com boneca e menino brincar com carrinho. Só que por que é natural, sendo que você não dá escolha da sua criança brincar com a boneca? Você não compra uma boneca para uma criança de 2, 3 anos para ver se ela vai se sentir interessada de brincar com aquilo. Agora, por que não dá o interesse? Tipo assim, dali. Se a criança brincar e gostar, pronto, continua, né, coisa. Só que, tipo, não dão, sabe, a oportunidade, entende? Aí depois fala que é natural. Renata, você percebeu que eu acho que isso é uma coisa que incomoda a todas nós aqui, né, e contando com o Dan, como eu falei, não é algo natural, né, isso é algo condicionado, né, ainda dentro, as pessoas não percebem isso, a problemática disso, que nós alimentamos dentro das nossas crianças, sabe, é um machismo estrutural, a gente está condicionando através dos próprios brinquedos que as mulheres têm que entender que o papel dela é o cuidado com as crianças, o cuidado com a casa, porque você compra panelinha, você compra fogãozinho, mas se a menina pede, por exemplo, um skate, você já pira, né? Ao contrário, também acontece. A gente condiciona os meninos a entender que eles são provedores, né? Que eles vão ter o carro, que eles vão ter qualquer tipo de coisa, menos cozinha, menos boneca, porque eles não podem cuidar dessas bonecas. Porque o menino ser cuidadoso mostra fragilidade. A menina ser independente mostra masculinidade. Então, assim, a gente ainda tem esse problema estrutural que as pessoas não enxergam o quão ruim é.
né? Eu acho que esse problema é estrutural, obviamente, mas também nós temos outro problema, que a Jaque falou e que é muito importante a gente fortalecer aqui. As crianças que têm a sua tendência a serem heterossexuais, elas são ensinadas a se proteger na sociedade. Eu acho que as crianças que têm a tendência, né, e nós sabemos que tem aquela condição de ser LGBTQIAPN+, elas não são protegidas. Nós não falamos sobre essas crianças do ensino infantil até o ensino médio. Nós não normalizamos, perdão, que existem essas pessoas dentro da sociedade. Nós punimos quando nós percebemos qualquer tipo de feminilidade, qualquer tipo de masculinidade, se o gênero não, na cabeça daquela pessoa não condiz com aquela masculinidade ou com aquela feminilidade, a gente coloca de castigo, muitas mães batem, e aí vai se agravando conforme o tempo, né? Mas eu acho que o problema é muito estrutural, né? O machismo, ele vai trazendo, e a misoginia, eles vão trazendo, assim, coisas que são muito perigosas, sabe? E quem fala que é mimimi é porque se alimenta desse fruto, desculpa. É conveniente para essa pessoa continuar do jeito que tá. É conveniente que as pessoas não pensem, sabe? Não, e outra, Aí, as desculpa, Renato. crianças, né, que são, tipo assim, trans, o que eu vejo, assim, né, daquelas pessoas é tipo, tá, você é trans, não grave nada, não entre pra internet, entendeu? Não se exponha. Mas por que tipo, o filho de José Felipe pode, fulano pode? É porque a pessoa é trans que não pode? Porque uma criança trans que não pode se expor na internet? Eu não entendo por que várias outras podem e ela não. Entende? Porque o sistema não deixa. O sistema não deixa. Aí volta na minha primeira fala. Qual é o ponto primordial? Qual é o nosso inimigo? O sistema. Concordo com a Suzana. A gente tem que enfrentar o sistema. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Fala, gente. Há uns 15 anos atrás, aqui tinha um time de futebol. Aí é só que as mulheres começaram a se machucar. Só ficou duas, eu e outra. E as pessoas me chamavam de mulher homem, acredita? Porque eu jogava bola com os homens. E aí cabe Olha. os pais. Os pais, né? A gente acredita porque eu tenho quase 40 anos e vivi muito isso. Eu tava com menina, me chamavam de gay. Gay, mas é um bicho aí. Mas então, e os pais, é bom que os novos pais tenham essa consciência. Essa verdade. consciência de enfrentar o sistema. Assim, nossos pais não tiveram, nossos avós não tiveram. Infelizmente, muitos deles não estão abertos para isso. E o Sabe o que eu conhecimento acho? também, né? Eu acho que essa Também. questão aí, eu concordo com a Suzana com relação a essa questão do sistema, e o sistema ele é muito perverso, porque a impressão que eu tenho é que ele emburrece as pessoas para tirar o direito de escolha, né? A gente estava falando, por exemplo, Verdade. que a Kélvia trouxe da questão do verde, só foi verde porque a professora não achou o azul, né? E você conceber modelos assim como se fosse uma coisa já certa, determinada, que é o que a Suzana está falando, é o sistema. Eu uso, por exemplo, a minha experiência particular, porque eu nunca gostei, desde criança, muito de brinquedo, né? Eu adorava qualquer coisa que fosse, por exemplo, assim, um ventilador, um liquidificador quebrado. Eu ficava alucinado com isso. E a minha irmã, por exemplo, que é uma mulher cis hétero, ela adorava, ela sempre detestou boneca. Ela não gostava de boneca, ela só gostava de coisas de colorir e de desmontar. Então, assim, os carrinhos que eu ganhava, minha irmã, que era, entre aspas, né, o sapatãozinho, porque era assim que a minha mãe falava com ela, era assim que as minhas primas a viam, né? O sapatãozinho, e a minha irmã, ela sempre teve um traço muito autoritário. É dela mesma, mas ela é uma
mulher incrível, assim, meus sobrinhos são maravilhosos, tudo, mas ela sempre teve um traço muito autoritário e juntou naquela primeira infância o fato dela gostar de desmontar carrinho, coisa de controle remoto, que seria o sapatãozinho. Olha que violência isso significa na vida da criança. Porque depois de muitos anos eu conversei com a minha irmã e ela se sentia culpada e brincava escondido. Eu acho que como sempre fui mais debochado, mais da turma do foda-se, não tinha problema nenhum, entendeu? De requebrar, brincar, fazer o que eu quisesse, até porque graças a Deus a minha família sempre foi muito assim massa, né, em algumas coisas. Mas tinha, por exemplo, essas questões que a Suzana falou da porra do sistema, que existia, por exemplo, a minha mãe, ela implicava da minha irmã, tipo, cagar pras bonecas, entendeu? Tava lá, né? E, e engraçado que esses modelos se repetem, porque aconteceu assim, o galho caiu no mesmo lugar. A minha irmã, quando teve a menina dela, que é a caçula, a menina não brincava de boneca de jeito nenhum. E é a menina mais delicada e é uma mocinha, né? Já tá pensando em namorar, em ter um namoradinho e tudo. E a minha irmã teve o cuidado de não repetir com a filha a violência que o sistema condicionou minha mãe a cometer. Foi o que a Suzana falou e eu acredito muito. Então eu acho assim, só para concluir, né, que o processo ele se naturaliza a partir do direito de escolha. Então se, por exemplo, o aluno da Kélvia, um menino, quer brincar com o TNT, né, Kélvia, que você falou, o pallet, né, não tem problema nenhum, cara. Isso não significa de modo nenhum que ele vai ser um homem cis gay, que ele vai ser uma mulher trans. Isso não significa nada. Nada. Entendeu? E tem, Eu acho, A eu gente acho uma fica violência falando, com a criança. a gente tá falando da parte do brincar, né, da criança, mas Do às lúdico, né, vezes isso Kelvin? é. Aí, por exemplo, que o que é brincadeira, né, para criança, no futuro vai ser ela vai desenvolver uma habilidade, né? Porque, por exemplo, o meu irmão, ele brincava muito com blocos de montar, né, coisas de montar, desmontar. Eu já brincava mais com brincadeiras mais voltadas pro que é o estereótipo para meninas, né? E aí, teve uma coisa que eu caí a ficha, assim, né? Agora, já adulta. Aí eu fui tentar desmontar o negócio do patinete do meu sobrinho, né? Eu passei horas e não consegui. E aí meu irmão pegou, ele foi rapidinho, ele fez, entendeu? E por que ele desenvolveu essa habilidade, né? Porque na infância ele brincava com coisas de montar e desmontar, né? E eu já não brincava tanto com coisas que envolvia montar e desmontar. Então eu não desenvolvi tanto essa habilidade. E aí, nas brincadeiras, vai se formando os estereótipos do que deve ser uma mulher, do que deve ser um homem, entendeu? Então, acho é bem na questão. Aí entra a questão do sistema, né, também, que a Suzana falou, assim. É o Kelvin, sistema que vai condicionando as brincadeiras, que vai afetando a vida adulta, né? eu não sei se você comeu do fruto de Piaget, mas eu tive que, quando eu fiz psicologia da educação e psicologia infantil, eu tive muito que pegar Piaget, né? E Piaget falava muito isso, né? Que o lúdico, ele é muito crucial e é a parte mais importante para o desenvolvimento, tanto cognitivo da criança quanto social, né? E normalmente, esse lúdico, eu não sei se isso também pode ser considerado um preconceito estrutural, aí você pode me corrigir. Mas esse lúdico, ele só é trabalhado de forma muito severa e muito especial quando nós estamos com crianças TA ou qualquer questão de saúde Um mental. down, né? Sim, e você pode perceber isso, pelo menos o que eu enxergo, assim, eu posso estar errada, mas o que eu enxergo na educação é isso, que a parte lúdica da criança, de socialização e tudo,
só é focada normalmente, né, nessas crianças que, como eu disse, que são consideradas, entre aspas, especiais, né? Eu vou discordar, que eu acho que na educação infantil tem muito lúdico em tudo. Tanto para as crianças atípicas como as crianças típicas. Eu estava aqui ouvindo vocês Escola também, né? eu fiquei pensando. Perceba, a gente está fazendo uma live aqui e essa live não é para um grupo específico, é para a sociedade que a gente vai encontrar aqui no TikTok, né? Aí a gente está vendo aqui nas nossas conversas que a gente vai ser organizados por um sistema que vai nos dizendo o que é natural, o que é normal, o que é anormal, né? Aí quando a gente encontra uma pessoa LGBT que talvez tenha na sala da Kelvin, gente, só para recordar, né? Talvez na sala da Kelvin tenha uma pessoa que quando crescer vai ser ter orientação sexual diferente ou identidade de gênero diferente, mas ela não está aprendendo nada sobre. E ela não vai aprender dentro do sistema escolar, ela não vai aprender sobre ela. Né? E aí, quando a gente chega aqui no TikTok, que a gente encontra uma pessoa trans, uma pessoa gay, que tem um discurso, né, que destoa, a gente parte para cima, né? Você já percebeu que a gente parte para cima? Eu lembro de um vídeo que eu vi da Silvia Rocha, tem uma menina aqui muito boa chamada Silvia Rocha. Ela fez um discurso que estava até legal, mas teve algumas falas que ela coloca que eu achei que eu precisava ir lá. E eu fui lá no comentário dela, chamei ela para uma conversa, ela não aceitou, eu fui, fiz um vídeo muito respeitoso e postei. Você percebe? A gente vai tentar educar o homofóbico, o transfóbico aqui, mas a gente tem uma segregação nossa, estou falando de nós, tá, gente? LGBT. A gente mesmo vai segregar a pessoa e vai cobrar da pessoa, e vai partir para cima da pessoa, como se ela tivesse sido criada em um sistema, em uma escola, em um lugar diferente, uma cidade diferente. Como se nós viéssemos todas de uma conexão mental, que assim que a gente se assume pessoas LGBTs, a gente tem um letramento, uma consciência total. Sendo que aqui, nossa conversa, a gente está percebendo que todo dia a gente é treinado, condicionado a ser assim ou assado. Né? E aí, lógico, aqui eu preciso deixar claro que vai ter pessoas LGBTs que são apenas pessoas más, assim como qualquer pessoa no mundo, são pessoas, e tem aquelas que estão falando porque vêm dessa estrutura, desse sistema, né? Que não aprendeu, né? E que esse sistema vai introduzir na cabeça dela que o errado é o outro, né? Ela até está certa. Então, assim, olha, na nossa conversa a gente percebe que desde lá de onde a Kelvin começa, até onde a Suzana traz, é um sistema que vai nos treinando, mas que a gente aqui, as pessoas LGBT que se põem aqui, precisa ter não sei, precisa ter uma percepção. Agora eu educo, agora eu não educo, agora é ignorância, e agora é uma pessoa que eu preciso deixar para lá, sabe? Porque quando a gente entra nesse embate de cobrar, de bater na outra trans, na pessoa LGBT, a gente vai cair num sistema de novo, que o sistema diz que nós somos gritonas, mal educadas, queremos impor. E mais uma vez a gente cai num sistema que a gente não consegue quebrar. Então, para conseguir quebrar esse sistema, eu preciso identificar. Nossa, a Bruna dessa vez foi tão preconceituosa, deixa eu ver se ela quer aprender. Né? Se a Bruna quer aprender, eu vou tentar educar a Bruna. Se ela não quer, eu largo a Bruna e eu não vou entrar no sistema que foi desenhado para que eu me galfique com a Bruna. Entende? Eu queria voltar aqui bem lá na cor, viu, gente? Olha, veja. No primeiro ano, a gente dá cores rosas para as meninas, cores azuis para os meninos. No segundo ano, a gente repete cores rosas para as meninas, cores rosas para os meninos. E aí a gente vai, né? E a gente não vai falar nada para essas crianças. Podem fazer esse experimento. No terceiro ano a gente vai fazer isso, no quarto ano a gente vai fazer isso, no quinto ano a gente vai repetir. No sexto ano, quando a gente mudar a cor de uma menina ou de um menino,
crianças que foram treinadas que a cor dela é rosa, ela faz parte desse grupo rosa, ela vai estranhar. Ou quando ela vê uma coleguinha com azul, ela vai dizer, ih, ela é menino, ela não faz parte do nosso grupo. Você entende como que as coisas são introduzidas no nosso mundo de Isso já comportamento? que é a semente do bullying. Aí, então, perceba, a gente não vai falar nada que essa é a cor de menino e essa é a cor de menino, mas a gente vai se sentir parte, né? Olha, eu sou do grupo rosa. Por que eu sou do grupo rosa? Porque eu sou menina, os meninos é dessa cor. E a partir do sexto ano, quando a gente vai ver meninos com rosa, a gente começa, ih, ele faz parte do nosso grupo, ele é uma mulherzinha. Ih, ele é uma menina. Você percebe que esse trabalho de começa a separar as cores, mesmo que a gente não fale sobre elas e por que elas são separadas assim, lá na frente a gente está criando monstrinhos que vai fazer bullying, ela é menina, ele é menino. E os próprios pais também têm culpa nisso. Porque Verdade. começa com eles. É Começa isso com eles. mesmo. E outra coisa, isso é tão natural, porque a gente tem sobrinho, tem primo, a gente faz isso com eles. Mesmo indiretamente, a gente faz com eles isso. E puta, panela pra menina, carrinho pra menino. Só pra vocês terem uma noção, uma coisa que, assim, pra mim, não, se a gente for olhar nessas definições do que é de um gênero ou de outro, não existe nesse objeto que eu vou falar pra vocês. O meu afilhado, ele pediu um patins, sabe aquele tênis que tem 3 rodinhas embaixo? No aniversário dele. Sim. Eu tava esperando o dinheiro da minha rescisão cair. Aí chegando perto do aniversário dele, quando eu fui perguntar a cor, essas coisas que ele queria, ele falou assim, ai não, tia, é porque eu vou querer outra coisa. Só que você tem um treinamento psicológico, obviamente, que você vai adquirindo com o fundamento acadêmico, mas você também tem um sexto sentido e um senso ali, né? E eu conheço, principalmente porque eu peguei ele ali de colo, eu conheço quando ele tá falando alguma coisa no medo, sabe? E aí eu perguntei pra ele, por que que você não quer mais esse presente? Ah, porque um dos pais, né, tinha implicado com aquilo, né? E aí eu falei, meu, eu pensei em entrar em um debate, mas eu não. Quando é questão assim que mexe com criança, eu não consigo entrar em debate, porque para mim é muito sensível, sabe? Principalmente quando acontecem essas coisas, eu lembro muito das poldações que eu tinha na minha questão infantil, né? Então aí eu lembro assim, se eu vou ter sangue frio para discutir isso com a pessoa, e também se eu vou ficar equilibrada, se não vai ter alguns gatilhos que vão ser ativados, sabe? Então, às vezes eu prefiro fazer uma educação social igual a Jaque está fazendo, aonde eu posso alcançar mais pessoas para que não haja as coisas assim, sabe? Mas é complicado, né? Eu vejo uma pessoa que é da minha mesma geração com dificuldades para entender, mas a minha mãe, por exemplo, que é de uma geração super diferente da minha, entendendo a minha orientação sexual e a minha identidade de gênero e a orientação sexual da minha irmã e, enfim, outras pessoas que são da mesma geração que minha e da minha irmã tendo barreiras, sabe, para isso. É como a Jaque falou, às vezes a gente vai compreender quando uma pessoa mais velha não entende certas coisas e vai ensinar, mas quando uma pessoa mais nova não entende, eu não consigo ensinar. Às vezes eu tenho vontade de grudar mesmo, sabe? Porque ela não tá aberta, né, Bruna? Ela não tá aberta. E a sua mãe teve a mente mais aberta. E faz total sentido. Será que não está aberta? Eu vou tirar por mim. Eu gosto de me colocar, quando você fala de preconceito, quando está falando de preconceito dentro de uma comunidade, eu gosto de me colocar. Um dos exemplos é que eu não aceitei de cara em boa ver mulheres trans casadas com outras mulheres. Eu precisei, eu tive uma resistência de entender que identidade de gênero e sexualidade são coisas diferentes. Porque eu fui educada que travesti só gosta de homem. O que a grande questão
da agressão é porque as mulheres trans que gostam de mulheres destoam a pauta, né? E eu passei um tempo resistindo. A mesma coisa aconteceu quando eu fui encontrar as pessoas falando meu pronome é Elo. E eu precisei de alguém com muito boa explicação, muito bom jeito de me ensinar por que era Elo. Então, às vezes, é isso que a Bruna coloca. Se eu tenho a capacidade de ensinar e de educar, ok. Senão, eu só vou fortalecer os preconceitos dessa pessoa. Né? É preciso um método de chegar Já, nessas pessoas. já que só uma observação para você concluir com isso, com essa informação que eu vou te trazer, tá? A pessoa que implicou com patins, porque na visão dela é uma coisa de menina, tá se formando como pedagoga. É só isso que eu tinha para concluir. Precisava desse. Engasgar, pô. Quase vai Nath, engasgar a Jaque. Sobre isso que a Jaque falou, hoje a Bruna compartilhou um vídeo maravilhoso sobre isso, né, Bruna? Sobre a mulher trans lésbica. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Sim, ela é maravilhosa, inclusive. Assim, nem falo dela aqui, meu lado sapatão já. É, Calma. Calma. Mas eu Outra sabia que coisa. a hora que começou a live, né, que foi dada a palavra para Judite, ela começou a falar aquilo que a gente ouve muito, né, aqui na live. Ah, eu não sou preconceituosa, eu não sou. E eu acho que assim, uma vez, eu acho que essa semana ainda, né, se não me engano, acho que foi a Jaque que falou qualquer coisa, que a gente é sim preconceituoso, mas a gente não é perverso. Porque assim, o preconceituoso ele está disposto ao letramento, a absorver conhecimento, né? Agora o perverso não, ele só quer te reduzir, né? E muitas vezes eu me vi na situação Acha que de, Isabelle pra mim, Ana, que eu tentei no curso. e muitas vezes eu me vi na situação de preconceito diante de algumas coisas banais. Por exemplo, a vida inteira eu fui condicionado, treinado a achar que os melhores profissionais de maquiagem e de cabelo eram homossexuais. E eu observo que isso existe, vamos dizer assim, me parece que há um padrão de repetição nisso, porque eles são muito talentosos. Por que eu estou falando isso? Esses dias eu vi uma atriz, eu não lembro, é uma atriz da velha guarda, que eu nem sou muito fã dela, mas ela é boa atriz, dizendo que ela foi num salão, assim, bambambam, aqui no Rio de Janeiro, e que ela entrou no salão e não viu enfim, o cabeleireiro dela estava viajando e tinha uma outra cabeleireira que era muito boa, acho que era a dona do salão até. Ela veio e falou assim: ai, mulher não toca no meu cabelo, só viado toca no meu cabelo. E de alguma maneira, assim, por mais assim, entre aspas, moderninha que ela fosse, a fala dela me incomodou. Mas aí eu me remeti à minha adolescência, assim, quando eu era começo da vida adulta, eu tinha um cabelão, assim, comprido, né, batia nas costas, né. E eu lembro que eu também fiz a mesma coisa dessa mulher. O dia que eu for fazer um corte massa nesse cabelo, eu não vou deixar nem a pau que um homem toque no meu cabelo. E naquela época foram as mesmas palavras. Eu quero que seja. Não, as mesmas palavras não, foi a mesma finalidade. Só vai tocar no meu cabelo um gay, porque eu associei a ideia de que nesse campo de atuação profissional ninguém bate neles, eles são os melhores, né? E eu não sei até onde isso pode ser interpretado como uma ignorância, um preconceito ou de fato um fato mesmo, entendeu? É preconceituoso, né, Daqui? Deixa eu te falar uma coisa, esse menino. Eu lembro quando eu tinha 7 anos e minha mãe passou por uma situação muito difícil e me deu para uma pessoa para fazer companhia à filha dela. E eu peguei piolho na cabeça. E eu tinha um cabelo muito grande. Eu lembro que ela me levou num cabeleireiro homem. E naquela época os homens não cortavam o cabelo de mulher. Eu lembro até hoje que ele olhava para ela e dizia: Ivone, eu não corto o cabelo de mulher. Corta que tá cheio de piolho. E ele cortou meu cabelo. Então, essa coisa. Aqui mesmo onde eu moro, antigamente só tinha 2 salões. Um de homem e outro de mulher. Hoje não, tá cheio, né? De salão. Mas só tinha 2 salões quando a gente veio morar aqui mesmo, nessa cidade que eu moro hoje.
Esse Mas racismo já vem de muitos anos. E, falando, e eu vou falar uma coisa. Eu, na verdade, prefiro um homem cortando meu cabelo do que mulher, hoje em dia. Eu prefiro, mil vezes. Homem ou gay, que seja, como é que diz? Como diz? Homem não num gênero, entendeu? Mas que não seja mulher. Eu não gosto de mulher cortando meu cabelo, eu gosto de homem. indo no que o Dan e a menina colocou, eu lembro que é bem isso, Dan. É um preconceito que a gente vai colocando na nossa cabeça que a pessoa é boa por ser gay, né? Exato. É, ela é boa porque ela é gay. Como se ele cortasse com o Edi ou com o Piu Piu, né? Então a gente vai, e é um preconceito, sim, nosso, né? Começou. É um preconceito nosso. Então, assim, Verdade. lembro que Everaldo, que é um homem gay, que tinha aqui, ele fazia muitas cagadas. E as pessoas criticavam porque ele era gay e fazia cagada no cabelo alheio, sabe? Eu falava, mas o que que tem a ver em ser gay e fazer cagada no cabelo alheio, né? É um profissional ruim, ele era muito procurado por ser gay, mas que na maioria das vezes as pessoas reclamavam, né? Da rapidez, enfim, tinha algumas reclamações. E as pessoas não atribuíam ao profissionalismo dele, e sim à sexualidade dele. Eu falava, gente, mas ele estava cortando com a ID, era. Lógico que eu fazia graça. Eu sempre fiz graça, gente. Eu sempre fui esse tipo de gente. Mas ele passou, como que é? Tem uma gilete assim nas duas papadas e ele passa, como que é no piu-piu? Como que ele cortou o seu cabelo? Porque temos vários profissionais que fazem acertos e erros, e a gente não diz, olha, você viu que mulher horrorosa, né? Não atribui à mulher, e a mulher não saber, né? Mas quando é com as pessoas LGBT, a gente atribui a isso, né? A gente tinha músicas dizendo assim, olha, que a mulher gosta de bicho, né? Aí tinha gosta do jaguar, e veja, aí coloca aqui o viado como conselheiro. Uma música, se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Então, nós temos papéis específicos desenhados, né? Com O homem, certeza. ele é conselheiro, ele é bom maquiador, ele é bom cozinheiro, ele exerce os papéis femininos muito bom. E quando ele não consegue fazer isso, a gente vai atribuir isso à sexualidade dele. Quem já viu, vocês viram? O Dom é o único homem gay que não sabe cozinhar. Ai, credo. Bom, eu Nem sou sabe cozinheiro, cortar né? cabelo, Eu sou né? cozinheiro. É só exemplo. É, não, sim, sim, claro. Mas você sabia já que, por exemplo, eu lembro, isso me lembrou, nossa, o gostoso dessas nossas lives é que eles remetem a exemplos pessoais, né, que a gente traz aqui para roda. Eu lembro que eu cheguei a uma época da minha vida, o caderno, assim, eu sempre tive, modéstia à parte, assim, uma letra muito bonita. E todo mundo achava que o meu caderno era caderno de menina. E eu não ficava fazendo coraçãozinho, essas coisas, para fugir do bullying. Mas, assim, a minha caligrafia era, e até hoje é, assim, de professora, enfim, de. É que hoje em dia não sei se ainda tem a coisa de escrever no quadro, com giz, tudo. Na minha época não tinha essa coisa de tablet, dessas mesas com canetinha, né? E, e eu era, vamos supor assim, um aluno oficial para passar a matéria no quadro, assim, né? Porque a minha letra sempre foi considerada muito bonita, né? E uma época da minha vida eu comecei a fazer garrancho, porque começaram a implicar comigo por causa disso, né? Aí, graças a Deus, assim, eu tenho pais, assim, que são muito massa, assim. Eles falaram, cara, você tem a letra bonita, você tem que explorar isso, entendeu? Você tem mais é que caprichar, porque perceberam essa violência de que, do mesmo modo, né, como a Kelvia trouxe o exemplo lá dos TNTs, menino não pode ter uma letra linda, maravilhosa, nem o caderno dele pode ser lindíssimo, bem cuidado. Olha que mentalidade mais tosca, né? Pensar num negócio desse. Então eu vou falar um negócio aqui. Minha mãe, quando uma vez que eu acho que não sei o que que era que eu ia dar pra. Ah, o carrinho.
Carrinho daquele, sabe, de som. E eu falei assim, bom, já que a Rafaela ainda gosta de som, né? Ela tava precisando de um, porque eu dei um daqueles redondinhos, só que já tava bem ruinzinho. Aí eu falei, tava pensando, né, dar uma Range Rover, um carrinho, né, de som pra pequena, né? Um carrinho? Ela é menina, não sei o que, não sei o que. Tá, então um carrinho rosa, né? Pra apaziguar um pouco a situação do que tava quente. Então, um carrinho rosa. Não, não. Cara, mas tipo, eu tinha o quê, uns 15 anos. Eu não entendia o porquê que ela não queria que eu desse um carrinho pra uma menina, tipo, é um carrinho. Aí eu peguei e falei, mãe, você não dirige carro? Então para de dirigir, não é coisa de homem? Deixa pro pai, deixa o carro pro pai. Você tá dirigindo o carro pra quê? Não é coisa de homem? Daí eu comecei a confrontar ela sem mesmo entender, entendeu? Porque não entrava na minha cabeça. Acho que a Judite caiu, né? Caiu. Caio. Eu lembro, sabe, as mulheres trans são vistas como boas maquiadoras, cabeleireiras. Enfim, as profissões femininas são melhores exercidas pelas mulheres trans. Esse mito ele foi criado principalmente nos anos 80. Eram cozinheiras, enfim, todo o trabalho feminino, a mulher trans faz mais e melhor. Tipo mudança de móvel da casa, as mulheres trans foram contratadas nos anos 80, elas eram contratadas em ambientes, porque elas não tinham útero, por isso podiam pegar peso. Tô só mostrando o físico, tá, gente? Então, assim, muitas vezes eu fui sacana, né? Uma amiga minha me chamou, eu cheguei do trabalho cansada e ela me pediu para maquiar ela porque ela ia para uma festa. Ela não me perguntou se eu sabia, ela só me pediu para maquiar. Eu fiz um palhaço na cara dela. E detalhe, eu sou boa maquiadora. Eu só quis mostrar a ela que, sabe, que não é porque eu sou trans que eu tenho que ser a boa maquiadora. Eu fiz um palhaço na cara dela, eu só vi os gritos do marido falando: lava essa cara! Pô, comigo não sai. Caguei a cara dela. Tá, vai se lascar, cara. Eu sou ótima recepcionista, eu sou ótima auxiliar administrativo, eu sou ótima cozinheira, mas é quando eu quero. E não é porque eu sou trans, é porque eu me dediquei para ser. Eu sou uma ótima vendedora. Não é porque eu sou trans, é porque eu me dediquei para isso. Sabe? Ser trans eu não ganhei nem poder a mais. Uma coisa, já. Não. Uma coisa que é bom se lembrar. Uma vez eu trabalhava com produtos de cabelo no shopping. Aqueles quiosques de testar cabelos, né? De testar escovas, de testar prancha, enfim. Aí eu estava fazendo o cabelo numa senhora e ela estava gostando muito. E eu estava tentando vender o meu produto, né? Aí teve uma hora que ela virou assim pra mim e falou assim: ai, pessoas como você faz muito bem o cabelo, olha como tá ficando bonito, que não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim: tá, você vai levar o produto, senhora? Porque eu já tô quase terminando o seu cabelo. Ai, não, deixa pra hoje. Hoje eu só vou sair com o cabelo bonito. Na hora que ela falou que ia sair com o cabelo bonito, menina, eu peguei o que tinha, sabe aqueles negocinhos de água que a gente espirra água no cabelo da pessoa, borrifador. Tinha um borrifador de água do meu lado. Eu peguei o borrifador, eu comecei a molhar o cabelo daquela mulher no meio do shopping de uma forma que me irritou aquilo, sabe? Que o que ela tava querendo mostrar era que, tipo assim, ela fez o cabelo com uma travesti e ficou bonita, sabe? Não que ela queria levar um produto. Eu não queria saber se ela ficou bonita, eu queria meu dinheiro, sabe? Eu queria minha comissão. Eu lá quero saber do cabelo dela.